Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da concavidade da parábola. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que considere as seguintes funções quadráticas e os esboços dos gráficos de cada uma delas. Então vamos observar essa primeira função quadrática que temos aqui, ó. Y igual a x elevado ao quadrado menos 9. Observe o esboço do gráfico dessa função quadrática. Observe que essa função quadrática que temos aqui, ó, y igual a x elevado ao quadrado menos 9, observe o esboço do gráfico dela. Observe que o gráfico dela vai ser essa parábola que temos aqui. Observe que essa parábola, ela intercepta aqui o eixo x em dois pontos, que são x igual a menos 3 e x igual a 3. Agora, ó, vamos observar essa segunda função quadrática aqui, que é a função quadrática y igual a x elevado ao quadrado menos 2x mais 5. Observe o esboço do gráfico dessa função quadrática. Observe que esse aqui é o esboço do gráfico da função quadrática y igual a x elevado ao quadrado menos 2x mais 5. Observe que o esboço do gráfico dessa função quadrática vai ser essa parábola aqui, ó. E observe que essa parábola, ela não toca aqui o eixo x, certo? Agora vamos observar esse terceiro exemplo aqui, ó, que é essa função quadrática que temos aqui, ó. Y igual a 4x elevado ao quadrado menos 4x mais 1. Observe que o gráfico da função quadrática y igual a 4x elevado ao quadrado menos 4x mais 1, observe que o gráfico dessa função quadrática vai ser uma parábola. E observe que aqui, ó, fizemos o esboço do gráfico. Observe essa parábola que temos aqui, que é a representação gráfica da função quadrática y igual a 4x elevado ao quadrado menos 4x mais 1. Observe que essa parábola aqui, ela tangencia o eixo x. Observe que ela toca aqui o eixo x justamente nesse ponto aqui, ó, no ponto 1 dividido por 2. Observe que nessas funções quadráticas que vimos, que o valor do coeficiente a em cada uma delas aqui é maior que 0. Observe que nessa primeira função quadrática aqui, o valor do coeficiente a é 1. Observe que nessa segunda função quadrática aqui, o valor do coeficiente a também é 1. E observe que nessa terceira função quadrática aqui, o valor do coeficiente a é igual a 4. Então, observe que nessas funções quadráticas, o valor do coeficiente a é maior que 0. E observe que a parábola, que é a representação gráfica de cada uma dessas funções quadráticas aqui, observe que a parábola, ela tem concavidade voltada para cima. Observe que aqui, ó, o gráfico prossegue, ó. Aqui prossegue, aqui prossegue, aqui prossegue também, aqui prossegue e aqui prossegue. Então, observe que nesse caso, a concavidade da parábola é voltada para cima. Observe que o valor do coeficiente a é maior que 0. Observe que aqui o coeficiente a é 1, aqui também é 1 e aqui é 4. E observe que, no caso da representação gráfica de cada uma dessas funções quadráticas, observe que a concavidade da parábola é voltada para cima. Aqui a concavidade é voltada para cima, aqui também e aqui também. Então, observe que nessas funções quadráticas, o valor do coeficiente a é maior que 0. E a concavidade da parábola é voltada para cima. Agora, vamos observar esses três exemplos aqui, ó, que são mais três funções quadráticas. Observe que aqui, ó, vamos ver essa função quadrática agora aqui, ó. Y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x. Observe que o esboço do gráfico dessa função quadrática que temos aqui, y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x, observe que o esboço do gráfico dessa função quadrática vai ser aqui, ó, essa parábola. E observe que nessa parábola aqui, ó, observe que ela intercepta o eixo x em dois pontos, que são x igual a 0 e x igual a 4. Agora vamos observar essa segunda função quadrática que temos aqui, ó. Y igual a menos x elevado ao quadrado
mais 4x menos 5. Observe o esboço do gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 5. Observe que o esboço do gráfico dessa função quadrática vai ser essa parábola aqui, ó. E observe que essa parábola, ela não intercepta o eixo x, ou seja, ela não toca aqui, ó, no eixo x, certo? Agora vamos observar esse terceiro exemplo que temos aqui, ó. Y igual a menos x elevado ao quadrado mais 10x menos 25. Observe o esboço do gráfico da função quadrática y igual a menos x elevado ao quadrado mais 10x menos 25. Observe que o gráfico dessa função quadrática vai ser essa parábola e observe que essa parábola ela tangencia o eixo x. Observe que ela toca aqui o eixo x no ponto x igual a 5. Então, observe que em cada uma dessas funções quadráticas que temos aqui, observe que fizemos aqui, ó, o esboço do gráfico de cada uma delas. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Observe nessas funções quadráticas que a é menor que zero. Observe que o valor do coeficiente a em cada uma dessas três funções quadráticas, ele é menor que zero. Observe que o valor do coeficiente a nessa primeira função quadrática é menos 1, nessa segunda função quadrática é menos 1 e nessa terceira função quadrática aqui também é menos 1. Observe que o valor do coeficiente a, aqui nas três funções quadráticas, ele é menor que zero. Em todos os três casos, aqui o valor do coeficiente a é menos 1. E observe que a parábola, que é a representação gráfica de cada uma dessas três funções quadráticas, observe que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, observe que aqui, ó, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Observe que aqui, ó, prossegue o gráfico, aqui também. Observe que aqui também prossegue, aqui também, aqui e aqui. Então, observe o seguinte, que em cada uma dessas funções quadráticas, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Observe que o valor do coeficiente a, ele é menor que zero. Então, observe o seguinte, que nessas funções quadráticas que temos aqui, nessas três, o valor do coeficiente a é menor que zero e que a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, vamos voltar aqui, ó, novamente, ó, no começo. Observe que aqui, ó, nesses três exemplos aqui, o valor do coeficiente a é maior que zero. Ou seja, observe que o gráfico aqui vai ser a parábola e essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, observe que valor do coeficiente a maior que zero, concavidade da parábola voltada para cima. E observe que valor do coeficiente a menor que zero, concavidade da parábola voltada para baixo. Então, prosseguindo, de modo geral, temos que, quando a é maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E observe também que, quando a é menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Agora vamos pensar no seguinte, ó, que podemos fazer um resumo dessas condições usando esboços dos gráficos de funções quadráticas. Então, observe que, quando o valor do discriminante delta é maior que zero, a função quadrática tem duas raízes reais e distintas, e a parábola corta o eixo x em dois pontos. Então, observe que vamos analisar aqui, ó, o primeiro caso aqui, que é quando o valor do discriminante delta é maior que zero e o valor do coeficiente a também é maior que zero. Então, observe que quando o valor do discriminante delta é maior que zero e o valor do coeficiente a também é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, observe que, dadas essas duas condições aqui que temos, que é o valor do discriminante delta ser maior que zero e o valor do coeficiente a também ser maior que zero, observe que o esboço do gráfico dessa função vai ser, ó, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Observe que aqui, ó, temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. E observe que essa parábola, ela corta o eixo x aqui em dois pontos. Professor, por que essa parábola aqui está cortando o eixo x em dois pontos?
Porque estamos analisando a condição em que o valor do discriminante delta é maior que zero. Se o valor do discriminante delta é maior que zero, a função quadrática tem duas raízes reais e distintas. E a parábola corta o eixo x em dois pontos. Então aqui está cortando em dois pontos. E essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o valor do coeficiente a é maior que zero. Então observe que esse aqui é o esboço de um gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é maior que zero e o valor do coeficiente a também é maior que zero. Observe que temos uma parábola com a concavidade voltada para cima e essa parábola corta o eixo x aqui em dois pontos distintos, que são esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Agora vamos analisar o caso em que o discriminante delta é maior que zero e o valor do coeficiente a é menor que zero. Então observe que quando o valor do coeficiente a é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então observe que aqui está o esboço de um gráfico aqui, ou seja, está o esboço aqui do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é maior que zero e o valor do coeficiente a é menor que zero. Então observe que o esboço do gráfico dessa função vai ser essa parábola aqui. Observe que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Por que, professor, tem a concavidade voltada para baixo? Porque nesse caso aqui, o valor do coeficiente a ele é menor que zero. Então, se o valor do coeficiente a é menor que zero, então a concavidade da parábola é voltada para baixo. E nesse caso aqui, observe que essa parábola corta o eixo x em dois pontos distintos aqui. Por quê? Porque o valor do discriminante delta ele é maior que zero. Agora vamos analisar o caso em que o valor do discriminante delta é menor que zero. Então observe o seguinte, que quando o valor do discriminante delta é menor que zero, a função quadrática não tem raízes reais e a parábola não corta o eixo x. Então vamos analisar agora aqui o primeiro caso em que o valor do discriminante delta é menor que zero e o valor do coeficiente a é maior que zero. Então observe o seguinte, que quando o valor do coeficiente a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então observe que aqui está o esboço de um gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é menor que zero e o valor do coeficiente a é maior que zero. Então observe que aqui temos essa parábola. Essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o valor do coeficiente a é maior que zero. E observe que essa parábola não corta aqui o eixo x. Por que ela não corta o eixo x? Porque o valor do discriminante delta é menor que zero. Agora vamos analisar aqui o segundo caso, em que o valor do discriminante delta é menor que zero e o valor do coeficiente a também é menor que zero. Então observe que quando o valor do coeficiente a é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então observe que aqui está o esboço do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é menor que zero e o valor do coeficiente a também é menor que zero. Se o valor do discriminante delta é menor que zero, então essa parábola não corta o eixo x. E observe que, como aqui temos que o valor do coeficiente a é menor que zero, observe que a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. Então observe que esse aqui é o esboço do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é menor que zero e o valor do coeficiente a também é menor que zero. Observe que aqui temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Por que voltada para baixo a concavidade dessa parábola? Porque o valor do coeficiente a é menor que zero. E ela não corta, essa parábola não corta o eixo x. Por quê? Porque o valor aqui que estamos considerando é que o valor do discriminante delta é menor que zero. Então, prosseguindo, vamos agora analisar o caso em que o valor do discriminante delta é igual a zero. Então, observe que quando o valor do discriminante delta é igual a zero, a função quadrática tem duas raízes reais e iguais. E a parábola tangencia o eixo x, ou seja,
a parábola ela toca o eixo x em um único ponto. Agora vamos analisar aqui o caso em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é maior que zero. Então, observe que quando o valor do coeficiente a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, observe que aqui, fizemos aqui o esboço do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é maior que zero. Então, observe o seguinte, que aqui, observe que essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Por que a concavidade dessa parábola é voltada para cima? Porque o valor do coeficiente a, que estamos considerando aqui, é maior que zero. E observe que essa parábola ela tangencia o eixo x, ou seja, ela toca o eixo x só nesse ponto aqui. Ela tangencia aqui o eixo x, por quê? Porque o valor do discriminante delta é igual a zero. Então, observe que esse aqui é o esboço do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é maior que zero. Observe que a concavidade da parábola é voltada para cima. Por quê? Porque o valor do coeficiente a é maior que zero. E observe que essa parábola ela tangencia o eixo x. Por que ela tangencia o eixo x? Por quê? Porque o valor do discriminante delta é igual a zero. Agora vamos analisar aqui o caso em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é menor que zero. Então, observe que quando o valor do coeficiente a é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, observe o seguinte, que aqui está o esboço do gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é menor que zero. Observe que essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Por que a concavidade dessa parábola é voltada para baixo? Porque estamos considerando aqui o valor do coeficiente a menor que zero. Então, observe que se o valor do coeficiente a é menor que zero, então a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. E observe que essa parábola ela tangencia o eixo x, ou seja, ela toca aqui o eixo x só nesse ponto aqui. Observe que se a parábola tangencia o eixo x, é porque o valor do discriminante delta é igual a zero. Então, observe que nessas condições que estamos fazendo aqui, que estamos considerando, observe que esse aqui vai ser o gráfico de uma função quadrática em que o valor do discriminante delta é igual a zero e o valor do coeficiente a é menor que zero. Então, observe que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo e observe que essa parábola ela tangencia o eixo x. Ela tangencia o eixo x, por quê? Porque estamos considerando aqui o valor do discriminante delta igual a zero e ela tem a concavidade voltada para baixo, por quê? Porque estamos considerando que o coeficiente a é menor que zero. E assim finalizamos nossa aula.